Fala, meus queridos amigos! Estamos de volta aqui no Thiago na Linha para trazer as novidades do mercado do futebol brasileiro e hoje nós vamos falar de Vasco aqui, que meu amigo surpreendeu uma galera indo atrás de dois jogadores que eu particularmente acho que são de um nível muito bom e excelente. Só que a notícia de hoje, rapaz, muda totalmente a qualidade do meio de campo do Vasco, tá? Explico direitinho e ó, eu tenho informações ali, né, que a gente já tinha conseguido apurar sobre o jogador e essa possibilidade. Vasco vem aí para ter um meio de campo interessante, muito interessante. Olha só. Galera, você que é vascaíno, você vai ter que me ajudar aí, porque eu sinceramente não sei o que está acontecendo. O Vasco já vendeu sua SAF, o Vasco hoje em dia voltou a ter muito dinheiro. Cara, porque, sinceramente, os dois alvos do Vasco para reforçar esse meio de campo vão custar uma grana, mas são excelentes. São de um nível técnico muito bom mesmo, tá? Só que esse aqui específico, eu acho que, cara, eu vou falar uma coisa. Eu acredito que o Sousa hoje é um dos meio-campistas mais importantes da América Latina, tá? Na minha concepção, a gente tá falando de um dos melhores que tem hoje aí, tá? Ele é muito bom mesmo. E a informação que acabou de sair de uma fonte, assim, absurda, né? Que é o nosso querido Merlo. É um cara muito antenado e com informações muito boas mesmo. Ele disse que o Vasco abriu negociações, né? Em relação ao Santiago Sousa. Eu tenho informação sobre ele, né? Até por causa do nosso outro canal, a gente já tinha apurado algumas informações sobre o Sousa, sobre a possibilidade dele, né? Como que o Racing enxerga para poder vender o jogador e tal. Então, assim, mas volto com aquela questão. Você que é vascaíno, por favor, comente aí, me explique. O Vasco é milionário de novo? Tem muito dinheiro? Porque, cara, Sousa e Deossa são dois nomes absurdos de qualidade técnica, muito bom. E não é barato não é mesmo. Mas voltando a falar, eu vou te falar, esse cara aqui pisou no Brasil, ele vira um dos principais volantes, tá? É porque é muito bom mesmo. O Sousa é de uma qualidade diferenciada. Eu sei, né, pessoal, tem 27 anos, em relação à Europa já fica um pouco mais difícil, mas, cara, não se engane, tá? É um jogadoraço, e ainda ele tem esse upgrade, né, que ele é tão bom como camisa 5, né, o volantão, como zagueiro também. De zagueiro também ele é muito bom, então... Cara, se teu time tá precisando de zagueiro ou de volante de alto nível, o Sousa é perfeito, tá? Porque ele faz, de fato, muito bem essas duas funções. Mas vamos lá. Por que eu tô falando que o Vasco, então, vem aí pra montar um meio de campo muito interessante, só que precisa de muito dinheiro? Por quê? A informação que a gente tem, né, a informação do meu repórter, Thiago Manolo, né? Pra quem não sabe, a gente trabalha, nós temos um canal em relação ao Fluminense, né? Que é o nosso time de coração. Mas eu tô com esse projeto novo aqui na linha onde eu quero abranger e trazer todo tipo de novidade, informações e tal, né? Até falar de futebol também. E na época que a gente sugeriu o Sousa pro Fluminense na época, né? A gente descobriu com a diretoria pessoas ligadas à diretoria do Racing, a gente trocou uma ideia com eles. E eles disseram pra gente que o Racing não estava pensando em negociar o Sousa, né? O Sousa renovou o contrato do cara, então ele estava bem blindado. Só que a gente ouviu que para negociar teria que ser uma oferta na casa ali dos 10 milhões de dólares, tá? Então pro Vasco conseguir essa contratação, teria que ir nessa faixa ali de 50 milhões de reais, né? E para poder adquirir o Santiago Sousa, beleza? Então, o que a gente sabe é isso. Para que Sousa saia do Racing, a gente teria que ter um clube disposto a pagar 50 milhões em um jogador de 27 anos, que o pessoal já torce o nariz, mas não é velho não, cara. Não é velho mesmo. Ó, cara, ele tá no auge físico dele agora. Eu acredito que o Sousa vai render até uns 32 anos em altíssimo nível, tá? Muito alto nível. Então, assim, eu acho que essa movimentação do Vasco aqui ele é muito surpreendente pela questão de valor, tá? Mas por qualidade, o torcedor do Vasco deve estar soltando fogos pedindo a Deus pra fechar, tá? Porque certamente o Vasco teria um meio-campista ali muito bom. Ele é muito bom. Agora, outro meio-campista que tá em baixa, mas também é muito bom, é o Deossa.
né, meus amigos? Olha só, segundo a ESPN, o Real Betis aceitou a liberar o volante Deúça para o Vasco, hein? Né? Depois de semanas de negociação, a situação teve um avanço nas últimas horas. Essa informação, aqui eu tô no Arena Cruz Maltina, e ela saiu, foi ontem, né? Ontem à noite. Então, a gente tem ali uma aproximação e o jogador empréstimo com opção de compra ali de 12 milhões de euros, né? É isso aí, é tudo nessa casa aqui, enfim. São dois jogadores que são muito caros, mas ambos são muito bons. E o bizarro, que eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Ou é o De Ossa ou é o Sousa pro Vasco, tá? Por quê? Porque os dois se complementam, cara. É bizarro, né? Os dois jogam juntos. O Sousa joga de 5 e o De Ossa de 8. Pô, esse meio de campo do Vasco aqui seria muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo, tá? E o Deulsa, por mais que eu sei que muita gente pode estar falando, mas o Deulsa tá em baixa e tal. Mas, galera, o Deulsa é muito bom jogador, galera. Ele é muito bom de bola. Ele é muito bom de bola. Chega na frente com muita facilidade, elemento surpresa, tem uma visão de jogo muito legal, né? É um cara que é um box-to-boxzão também, né? Tem uma boa estatura, Cara, esse meio de campo do... e por isso que eu tô falando pra vocês. Você que é vascaíno, por favor, comente. Vasco ficou milionário, meu amigo, ninguém falou nada. Porque só esses dois volantes, o Vasco, no caso, contratando os dois, vai pagar mais de 100 milhões, né? Aí, se a gente voltar a ver outros clubes, a gente teve um clube pagando 50, 60 milhões por um atacante só, né? Só que você tem um Vasco com mais de 100 milhões resolvendo e trazendo dois jogadores de altíssimo nível, e deixando o meio de campo do Vasco bem interessante. Galera, eu fui até dar uma olhada aqui no elenco do Vasco hoje, e o que a gente vê aqui? Thiago Mendes, né? Já com 34 anos. Nossa, já ainda tá no Vasco? Tá lesionado, gente? Muito tempo que eu não vejo aí. Também. Aí tem o Tietê também, né? Realmente o Vasco tá precisando, né? O Vasco está precisando mesmo reforçar bem esse meio de campo. E hoje em dia no futebol mundial, mano, se teu meio de campo for mais ou menos, tu... Então assim, eu vou falar, cara, são dois titulares chegando aí pro Vasco, caso consiga fechar as contratações, né? Sousa e De Ossa muda o nível de qualquer time. E fala aqui com tranquilidade, tá? Sousa seria o titular na maioria dos grandes times e o De Ossa a mesma coisa. Esse é o nível que o Vasco tá trazendo, um nível alto, bem alto mesmo. Tô tentando completar esse meio de campo aí, se a gente fosse, né, se o Vasco quem poderia ser o terceiro homem de meio de campo aqui, né, do Vasco? O Rojas ainda tá no Vasco, não tá? Deixar o Rojas mais parte da criação ali, ele tem muita bola. O Rojas é um jogador talentoso. Só que eu não sei se ele ainda já se adaptou no futebol brasileiro e tudo mais. Mas é um jogador que tem boa chegada na frente e tal. Cria bastante. Mas é isso, cara. Mas é isso. Cara. Sousa e De Ossa são nomes que mudariam ali. Muda de prateleira o meio de campo do Vasco que tá precisando, galera. Olhando aqui, com todo respeito. Tem o Barros, né? Se bem que... tem o Barros, né? Aí quem é vascaíno vai me explicar um pouco melhor, né? O Barros é o quê? O Barros tá muito mais para um segundo homem de meio de campo ou para um primeiro? Aí você adapta, entendeu? Tem o Thiago Mendes também, né? Sei lá, mas o Sousa aí... mas o Sousa veio pra jogar de zaga, talvez? Vamos ver. Aí eu preciso dar uma olhada aqui na zaga do Vasco, né? Robert Renan, né? O Cuesta. São nomes ok, né? Cara, não, acho que eu deixaria o Sousa no meio mesmo. Eu acho que ganharia mais. Mas vamos lá, cara, vamos ver se o Vasco vai conseguir trazer essa contratação, que sinceramente é uma contratação surpreendente e muito bom. Sousa de primeiro volante, o De Ossa de segundo. Não sei se adapta o Barros, eu não sei o que vai ser feito, só que peça vai ter, meio de campo
muita qualidade o meio de campo do Vasco se fechar essas contratações de verdade. Ó, se inscreve aqui no Na Linha e, por favor, que você que é vascaíno, me explica, velho. Vocês estão ricos, milionários, o que aconteceu? Quero saber. Forte abraço, tamo junto, fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal. E, ó, de acordo com o que for avançando, eu vou trazer aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. Valeu, então se inscreve pra você não perder. Tamo junto.